Boa tarde, meus caríssimos irmãos, amigos do Jardim dos Ipês. Eu queria iniciar agora com vocês uma conversa, que pretendo repeti-las em outros momentos, que eu vou chamar de roda de conversa. Então, eu gostaria de dizer a todos vocês que ontem voltei a celebrar a missa dominical, muito embora não tenha havido uma presença como eu esperava, mas eu entendo. Entretanto, vamos conversar sobre isso, sobre a nossa frequência, a nossa assiduidade. Bom, eu queria primeiramente ir ponto a ponto para que não ficasse misturado ou por outra alternando muito os assuntos. O primeiro assunto eu vou chamar de o setor nosso de futebol, que todos nós sabemos que tem sido muito bem feito, o trabalho tem sido muito bem feito através de Falconieri. E ontem, ele ao chegar à capela, conversamos antes da missa, ele me repassou uma boa notícia. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente com a atividade. Ele me relatou que fui procurado por jovens da Igreja da Assembleia de Deus e combinaram uma espécie de torneio ou campeonato, eu não entendi bem, De modo que eu concordei e disse parabéns, Falconieri. Parabenizei ao Falconieri, porque é dessa forma que nós vamos então quebrando aquelas barreiras criadas. Eu sou protestante, eu sou evangélico, aquele é católico, enfim. E o esporte tem essa capacidade, essa atividade, por ser uma atividade coletiva, de aproximar pessoas, E todos estão ali interessados no jogo de futebol, que é o esporte preferido do brasileiro, Em qualquer local de várzea, distrito, no interior, onde haja um espaço para um bate-bola, sempre tem um joguinho de futebol. E o Falconieri vem fazendo esse belíssimo trabalho, que eu considero como um trabalho de evangelização, por que não? A evangelização ela pode se dar também através dessas atividades extra-capela. Só que eu solicitei para que ele, pela a liderança que ele exerce já sobre a garotada, aquela juventude, que ele sempre, antes de iniciar qualquer atividade, ele fizesse uma pequena oração espontânea. Não precisa fazer como o padre faz ao celebrar a missa, não. Primeiro agradece a Deus aquele momento, poucas palavras, objetivas, E sempre que possível, convidar os garotos para virem à missa, aos domingos. A missa começa às 17 horas. Sempre convidá-los para que eles venham à missa, porque é uma forma de trazê-los. E aí, presentes, o padre vai dirigir uma palavra especial para essa juventude, porque sabemos que devemos olhar com muito carinho para os adolescentes e para a juventude. Então esse é o ponto e para completar. Então o Falconieri me disse que essa partida de futebol contra os evangélicos, eles foram vencedores, vocês aí do Jardim dos Ipês, no caso do nosso setor, E foram vencedores. Eu esqueci de perguntar qual foi o score, se 1-0, 2-0, eu sei que foram ganhar o jogo, Aí o Falconieri então disse, padre, eu tenho aqui os R$20 e vou doar à igreja. Eu disse que não, fizesse o seguinte, que doasse para a presidente da Associação dos Moradores, a Renata, que aí eu perguntei se ele tinha informação, se ela já teria conseguido formar
parte que falta, né? Somar o somatório do dinheiro que falta para fazer o registro. Ele me disse que, segundo o Falconieri, que falta pouco. Então, Renata, se você ver o vídeo, fique sabendo, eu preferi que fosse para a associação. Bom, esse é o ponto número 1. Depois vamos agora para o ponto número 2, número 3, falar sobre a festa dos padroeiros, ou seja, São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, e Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, tá certo? Então é importante que nós nos preparemos antecipadamente. Por se tratar de dois santos da igreja, santos com grande preferência do povo brasileiro, tanto São Francisco de Assis, como Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil, e São Francisco de Assis, o santo dos humildes, dos mais simples, o santo que defende a natureza, o santo que defende os animaizinhos, né? Tanto que nós temos que um dia celebrar a missa para a bênção dos animais. Pois bem, então, como é que nós vamos organizar? Primeiro, nós estamos hoje, precisamente dia 7 de setembro. Então vamos pensar em fazer a novena de São Francisco, que ela é uma novena não muito longa. Eu tenho ela, através de vídeo, eu já fiz aqui na capela. Faltam 2 dias, se não me engano. Faltam 2 dias, então eu vou completá-las. E depois vamos fazer a novena de Nossa Senhora Aparecida. Temos o modelo e vamos então, antes do dia 12, vamos fazer essas 2 novenas. Agora, a organização. Eu pedi ao Falconieri que transmitisse aos demais que primeiro a gente tem que ter, sempre que vai haver uma festa de comunidade relacionada com a igreja, no caso Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, e São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, então toda a festa ela acontece em função destes 2 santos ou santas, né? Ou no caso Maria Santíssima, dia 12 de outubro, padroeira do Brasil e dia das crianças, né? E São Francisco de Assis. Então, vocês elaborem o programa da festa, tá certo? E coloquem sempre, aí eu sugeriria que colocasse a missa, né, antes do início dos festejos. Por quê? Porque é natural que o interesse maior da garotada é pelas atividades que vocês vão desenvolver, as brincadeiras, etc. E depois, aquele saboroso sanduíche, um pedaço de bolo, enfim. Então, mas o alimento espiritual deve estar em primeiro lugar. Então, que vocês colocassem na programação o horário da missa, de acordo com o dia, o horário, vocês é que vão estudar, vão analisar. E então vão chegar para o padre e dizer: padre, a missa será pela manhã, será à tarde, será à noite, o horário será esse, pronto. Enfim, vocês pensem em conjunto, tá certo? E agora vamos o quinto assunto. Fabiana falou comigo sobre o bolo. Padre, se eu poderia conseguir a doação do bolo. Claro que isso a gente luta para conseguir, vai atrás. Agora, eu queria acrescentar aqui nessa nossa roda de conversa, assim, eu tive uma ideia, gostaria de partilhar com vocês, por que não formar a comissão, porque toda festa tem que ter uma comissão, né? Ou seja, colocar uma função para cada um, porque senão, se ficar tudo levado por uma só pessoa, fica muito cansativo. Então vamos aprender a gente compartilhar as funções. Ora, na associação de moradores tem um tesoureiro, tem um presidente e tem um secretário. Aí
vocês vão designar ou escolher aquelas pessoas que o modo de ser, o modo de agir de cada um se adequa mais àquela determinada função. Como, por exemplo, me parece que a Fabiana, ela se destaca muito bem com a função da parte de cobrança. A Fabiana tem todo aquele jeito dela especial, né? Ela vai mesmo e conversa, etc., né? E já tem outras pessoas que são, por natureza, mais reservadas. Ou seja, quando se trata de cobrança, não se sentem muito à vontade. Ora, então, é preciso que a gente descubra entre nós o perfil daquele que mais se adequa àquela atividade. Isso tudo chama-se planejamento. É simples. Tudo que nós fazemos em nossas vidas, né, seja em nossas casas, né, quando o dia vai começar, tudo tem um planejamento. O marido sabe que vai acordar tantas horas para se dirigir ao trabalho. A mãe sabe que tem que preparar o filho para ir para a escola. Isso é planejamento, tá certo? Então não é diferente quando a gente vai trabalhar em comunidade, tá certo? Então, a sugestão que eu queria dar é assim, que o bolo, vocês poderiam partilhar, jogar a ideia de que os membros base, aí teria que ser as pessoas que estão compromissadas, né, com o nosso grupo, o grupo base. E, se possível, que outros venham colaborar. Que não fiquemos somente nós, ou por outro, as mesmas pessoas a fazer as ações. Porque vocês sabem que o ser humano, o comportamento do ser humano é muito complexo. Existem as pessoas que têm iniciativa própria, elas, independentemente de serem orientadas ou mandadas, elas fazem, está me entendendo? Já tem pessoas que têm um perfil diferenciado, ela só faz se tiver aquele que oriente e que determine. Isso é natural, isso é da natureza humana, tá certo? Então, tem pessoas tímidas que acham que, se for falar, outros vão julgar que a pessoa quer aparecer ou quer ser mais importante. Então, tudo isso, um bom líder, né, tem que olhar, tem que ter esse olhar, né, para a gente, aos poucos, nós irmos construindo a nossa unidade, que não é uma tarefa fácil, vocês sabem disso, né? Construir a unidade é uma tarefa que é feita continuadamente, tá certo? Agora, a desconstrução da comunidade, da unidade, é diferente. Às vezes, uma pessoa só, por uma ideia infeliz ou por uma atitude infeliz, pode destruir um trabalho que já vem sendo montado, construído há mais de 5 anos, tá certo? Então, preciso ter muito cuidado. Também falei com eles ontem sobre a questão das boas ideias, quando elas surgem em nossa mente, tá certo? Não expandi-la logo, ou seja, tornar pública logo. Então, primeiramente, aquela ideia vai ser discutida apenas entre o grupo base, tá certo? O grupo da associação. Então, Dona Neide, tesoureira, Carmen, secretária, Renata, presidente, Cristina, que colabora, Falconieri. Então, esses membros base do grupo. Por quê? Para que aquela boa ideia não se espalhe logo e, de repente, aquelas pessoas copiadoras, ou então que às vezes gostam de torcer para o que não dê certo, né? Aquilo que se faz, vocês sabem que existem pessoas assim, elas não estão ainda preparadas, tá certo? Por isso que a gente tem que seguir aquela velha máxima, né, no mundo dos negócios, que diz assim, o segredo é a alma do negócio. Então vamos aplicar também essa máxima, né? O segredo é a alma das nossas atividades, para não deixar que as boas ideias sejam, digamos assim, roubadas, né, pelos interesseiros, que às vezes, infelizmente, isso existe, é verdade, eu não estou aqui inventando, tá certo? Então, a sugestão do bolo é assim, que cada pessoa, feito o contato, iria contribuir com um determinado ingrediente. Bom, Francisca, estou dando exemplo,
Maria Francisca vai doar a farinha de trigo, Terezinha vai dar a manteiga, Pedro vai dar o óleo, enfim. Primeiramente, tem que, vocês mulheres sabem muito bem, né? Os ingredientes necessários. Sabe por que isso é muito importante? Porque isso faz com que as pessoas se sintam participantes. Porque quando tudo já vem prontinho de fora, tá certo? Então, as pessoas que lá estão vão apenas usufruir. Mas quando a gente consegue fazer um trabalho comunitário, todos participando, isso dá uma sensação muito agradável de utilidade. A pessoa se sente valorizada dentro daquele grupo. Por quê? Porque ela participou também. Isso é muito importante. Qualquer atividade comunitária, tanto quando se tratar de interesse da Associação de Moradores e principalmente da igreja, ou seja, da Fraternidade de São Francisco de Assis, célula de Nossa Senhora Aparecida. Eu peço que vocês olhem para aquela placa que está afixada lá na capela, tá certo? Comunidade Fraterna, Católica, Reformada dos Filhos de Assis. Aí tem uma barra e tem assim, célula de Nossa Senhora Aparecida, tá certo? Bem, o outro ponto para finalizar é a questão das chaves. Salvo engano, existem 2 chaves. Aliás, uma chave da capela, com a chave principal, que deve estar com o Falconieri, e deve já estar uma cópia com Dona Neide, segundo eu fui informado. Então, vamos também planejar a organização. Por exemplo, como a missa só está acontecendo aos domingos, que o encarregado, que sou eu, responsável, só estou indo celebrar aos domingos, aí durante 6 dias da semana a capela fica fechada. Então vamos pensar em escolher um dia da semana, como por exemplo, rezar um terço em grupo. É uma forma de também chamar as pessoas para a igreja. Eu dei uma sugestão o sábado, mas vocês é que vão analisar, vão escolher qual é o melhor dia. Aí, antes do domingo, vamos escolher quem vai abrir a capela para fazer a limpeza, ao varrer, dar uma espanada, porque, gente, olha, ontem, quando eu cheguei, eu tive que pegar uma vassoura e realmente suei a camisa, né? Não que isso me cause aborrecimento, não, absolutamente. A casa de Deus, a gente tem que zelar. Então a imagem de Nossa Senhora Aparecida já está no seu devido lugar, né? As dúvidas foram sanadas, porque alguém pensou que o padre de repente chegou lá sorrateiramente, levou a imagem e foi embora. Não, foi aquele período que o filho estava realmente com aquele problema, né? Então eu disse, não, eu vou levar a imagem para colocar na minha capela e celebrar e fazer as minhas orações, as minhas meditações e mandar para vocês por esse meio. É o que eu tenho tentado fazer, tá certo? Mas a capela já está colocada, tem 2 lindos castiçais já sobre a mesa do altar, tá certo? E já vou providenciar a imagem de São Francisco de Assis, para ficar as 2 imagens, lado a lado, tá certo? Então, estava muito empoeirado, tive que pegar a vassoura, varrer. Aí tem um ponto importante. Por exemplo, a mãe de Damião, eu bati o sino, né, para avisar que já estava próximo da hora da missa, né? Aí convidei para que elas se sentassem enquanto aguardassem. Aí eu fiquei um pouco encabulado, minha gente, porque as cadeiras estavam todas elas empoeiradas. Eu pedi desculpa a ela, né? E ela até me ajudou, pegou um pano, ajudou a limpar. Sabe por quê, gente? Porque, ora, na casa da gente, não é assim que nós fazemos. A gente não faz a limpeza da nossa sala, principalmente quando vem um convidado, um amigo, uma pessoa convidada, a gente procura receber da melhor maneira possível. A mesma coisa é na igreja. A gente procura passar uma imagem que nós somos um grupo da igreja organizados. Não somos assim um grupo desorganizado, não. Que temos nosso compromisso, tá certo? E aí vamos ver como é que a gente consegue finalmente equacionar, solucionar esse problema. Eu sugiro assim, que escolha um dia para o terço, para a novena, tá certo? Porque a novena pode começar na capela, o primeiro dia, e
o 9º dia encerrar também na capela. Os 7 dias, então, se faz nas casas, tá certo? Então, eu faço questão de estar presente na abertura e no encerramento das novenas, seja de São Francisco ou de Nossa Senhora Aparecida, ok? E, amigos, então, no momento, são essas sugestões que eu quero repassar. Sim, antes eu ia esquecendo também. Quanto à questão da forma da contabilidade, não é? Do levantamento desse dinheirinho que falta para formar a quantidade, para fazer o registro lá no cartório, então é uma tarefa da tesoureira. Então a tesoureira é a dona Neide, então ela precisa estar acompanhando. Aí eu pediria a Renata que participasse, a dona Neide, tá certo? Participar, e também a secretária, a Carmen, né? Para que todos tomem conhecimento de como está funcionando, tá certo? E eu espero que vocês me entendam. Eu não estou querendo cobrar de vocês a organização, mas sem a organização os resultados ficam muito penosos, ficam difíceis de serem alcançados, tá certo? Agora, eu como padre e como responsável, padre não, que eu passarei depois da minha investição, que vai acontecer na comunidade, passarei a usar o termo frei. Pois bem, então eu tenho que procurar zelar pela a casa de Deus. A casa de Deus não pode ser uma coisa abandonada, que dê uma impressão, que dá uma impressão, quem chega de fora, por exemplo, tem aquela má impressão que ali existe desorganização, que não existe um freio, um padre para administrar. Não, tá certo, minha gente? Então, isso deve ser compartilhado por todos nós, tá bom, meus irmãos? Então, uma boa tarde e muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus os abençoe a todos.